Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo Melo, eu sou contador especialista em negócios digitais. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre contabilidade para assistentes virtuais, onde nós iremos abordar as principais vantagens, as principais obrigações, os custos e a tributação. Vamos lá? Nós iremos iniciar nossa aula definindo quem são os assistentes virtuais. Os assistentes virtuais eles são profissionais que cuidam da parte administrativa, auxiliando no financeiro e no atendimento. Eles também fazem a intermediação entre o aluno e o especialista com relação às dúvidas. Eles realizam agendamentos de reuniões e eles monitoram as cobranças de boletos que ainda não foram pagos nos lançamentos. E além disso, pessoal, além dessas três atividades aqui, os assistentes virtuais eles fazem bem mais coisas, porque em resumo eles ficam obrigados pela parte administrativa do infoprodutor ou da empresa que o contratou. Um ponto interessante aqui é que eles podem tanto atuar no mercado digital, atendendo infoprodutores, como empresas do mundo físico, normal, como empresas de advocacia, clínicas médicas, clínicas odontológicas e até escritórios de contabilidade. Então, a atividade aqui ela é ampla com relação à parte administrativa e à assistência dos assistentes virtuais com relação às outras atividades. E aqui a gente vai ver como que eles ganham dinheiro ou quais são as formas que eles são contratados dentro do mercado. E existem duas. A primeira é como CLT, que é a contratação mais padrão no mercado, que é com relação a CLT. Mas também eles podem ser contratados como PJ. E sendo PJ, eles podem abrir um MEI. E eles serão classificados nesse KNAI aqui que eu destaquei, que é o KNAI de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. É a partir desse KNAI que vai vir a tributação do assistente virtual. Bom, então a gente já sabe que eles são, a gente já sabe a forma que eles são contratados, que é CLT ou PJ, que o assistente virtual pode ser MEI. E agora a gente vai ver a parte da tributação. Na parte da tributação, normalmente os assistentes virtuais eles iniciam como MEI ou eles podem ser uma microempresa. E a gente vai ver esses detalhes aqui. Vamos iniciar com o MEI, tributação do MEI. Quais são as principais vantagens da tributação de um assistente virtual sendo MEI? Bom, a primeira vantagem é a carga tributária reduzida. Porque sendo MEI, ele só paga R$ 71,60 mensalmente de tributos. O segundo benefício aqui, ou a segunda vantagem, são os benefícios previdenciários. A partir do momento que você abre o seu CNPJ também, você, assistente virtual, começa a ter acesso aos benefícios previdenciários, como a aposentadoria, o auxílio-doença e o licença-maternidade, além de outros que tem. Outra vantagem interessante é que você começa a poder emitir nota fiscal. E só lembrando que você faz o cadastro no Sistema Nacional de Notas Fiscais de Serviço e a partir dali você já começa a emitir sua nota fiscal. E isso é gratuito, tá? Isso para o MEI, isso é gratuito lá na plataforma. E também, caso você escale ou abra seu CNPJ e você comece a crescer e a captar cliente, você pode contratar até um funcionário sendo MEI. E as obrigações? As principais obrigações é o pagamento do DAS mensal, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, no valor de R$ 71,60. Também o limite de faturamento, a partir do momento que você formaliza o seu MEI. O MEI ele tem um teto de limite de valor ali, onde você não pode faturar acima de R$ 81 mil. Você faturando, você é excluído do MEI, tá? Também você tem a obrigação de enviar anualmente a declaração anual do MEI, que é o DAS-MEI, onde você vai incluir todas as suas receitas e todas as suas despesas e enviar nessa declaração. Lá você coloca o valor e envia essa declaração. Um ponto importante que eu coloquei aqui é com relação aos registros financeiros. Por que isso é importante? Porque o MEI, pessoal, ele só é a porta de entrada para quem está se formalizando como empresa ou como negócio. O MEI é só o primeiro passo.
E é importante desde o início você já manter esse controle financeiro para que na hora da transição, para que você migre para uma microempresa, essa transição seja mais fácil com relação ao seu aumento de nível, a troca de regime tributário. Também aqui a emissão de nota fiscal, também é uma obrigação a partir do momento que você começa a prestar serviço para outra pessoa jurídica, normalmente ela vai solicitar a sua nota fiscal e você é uma das obrigações que você tem que exercer. E também, para quem não sabe, mais um MEI ele é obrigado a enviar a declaração do imposto de renda anualmente. Ah, como é que se faz isso? Há duas formas. Você pode ter uma contabilidade regular, onde você registra contabilmente suas entradas e suas saídas, ou suas receitas e suas despesas, e lá você informa na declaração do imposto de renda, sendo que pela contabilidade, quando você faz sua escrituração contábil e você informa isso na declaração de imposto de renda, os seus tributos eles são isentos. Isso quer dizer que você não paga imposto de renda. Mas a outra forma de se fazer isso, que é pela presunção, onde há uma presunção, você pega a receita, você presume o lucro e diminui as suas despesas. E nesse caso da presunção, parte do que você recebeu ele é tributado, tá? Bom, e também aqui tem as microempresas. Como eu disse, os assistentes virtuais eles podem ser MEI, normalmente eles vão ser MEI, mas quando você começa a escalar e a captar muito cliente, é interessante que você migre para uma microempresa, ou se você passou do faturamento anual do mês de R$81 mil. E quais são as principais características de uma microempresa? Primeiramente, você vai ser tributado pelo anexo 3 do Simples Nacional. Lembrando que no Simples Nacional existem 5 anexos. E o assistente virtual ele está enquadrado no anexo 3. Ah, como que você sabe disso? Lembra do KNAI que eu destaquei aqui em cima? É a partir desse KNAI que você é tributado no anexo 3. Aqui. E aqui a gente vai ver os principais pontos. Vamos iniciar aqui pelo faturamento. Aqui nas microempresas, o faturamento você pode faturar, né? Passou de 81 mil, você já migra até 180 mil reais. Você está enquadrado, faturou ali até 180 mil reais, você está enquadrado dentro do anexo 3 na primeira faixa, onde a tributação é de 6%. Tá? Então, exemplo, né? Exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos um exemplo aqui que você fature 10 mil reais por mês como assistente virtual. Durante um ano, se colocar em média aí, dá 120 mil reais. Então, você vai aplicar uma alíquota de 6% em cima de 10 mil reais, onde você vai estar pagando 600 reais de tributos mensalmente. E as obrigações. Quais são as principais obrigações de uma microempresa? O primeiro é o pagamento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que você paga mensalmente. O envio da DEFIS, que é anual. A DEFIS é uma declaração obrigatória, onde as microempresas, sempre no exercício seguinte, enviam. Essa DEFIS ela busca várias informações, mas as principais são as receitas, os valores que foram recebidos, e as despesas e os custos e as despesas que você teve no decorrer do ano, tá? Também é importante ter o Prolabore. O Prolabore, como vocês sabem ou quem não sabe ainda, o Prolabore é o salário do sócio. É a quantia que a empresa, o CNPJ, paga ao CPF do sócio. Normalmente o mínimo é um salário mínimo, ou ele é a partir de um salário mínimo. E nesse Prolabore você paga 11% de INSS em cima do valor, além de você pagar imposto de renda caso você ultrapasse o teto do limite de imposto de renda, normalmente ali de 2 salários mínimos. Também uma obrigação é você ter um certificado digital. A partir do momento que você vira uma microempresa, você precisa ter um certificado digital para que você possa enviar suas informações à Receita Federal. E também aqui, não diferente do MEI, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal. E também é importante aqui, quando qualquer despesa que você tiver dentro do seu CNPJ MEI ou dentro da sua microempresa, é importante você pedir nota fiscal das suas compras ou das suas despesas, tá bem? Bom, agora a gente vai ver as principais vantagens
e os principais custos que os assistentes virtuais têm. Vamos iniciar pelas principais vantagens. Quais são as principais vantagens em ter um CNPJ, MEI ou ME? Bom, primeiro a credibilidade e o profissionalismo que você passa ao mercado, porque a partir do momento que você começa a trabalhar e se formalizar formalizar o seu negócio, você começa a ter mais credibilidade e você é visto de forma profissional no mercado. Outro ponto interessante aqui, com relação às vantagens, é a oportunidade de escalar o seu negócio, porque a partir do momento que você abre o CNPJ, inicialmente como MEI, você consegue contratar até um funcionário, mas a partir do momento que você começa a escalar e crescer, você começa a ter esse nível de captação de clientes maior e você começa a aumentar o seu faturamento, o interessante é que você abre um ME e daí você começa a escalar cada vez mais o seu negócio, porque aí não vai ter limite de funcionários. Você pode contratar quantos você quiser. Outro ponto interessante é com relação à aposentadoria. Nos dois casos, tanto no MEI como na ME, tem essa possibilidade de você ter acesso à previdência, aos benefícios previdenciários, você pagando o seu Prolabore na ME ou você pagando o seu DAS dentro do MEI. Nas duas opções você tem a opção ali do acesso à aposentadoria. Aqui eu coloquei a proteção patrimonial, isso vai valer muito para as MEs, porque a partir do momento que você abre uma empresa, normalmente você pode ser um empresário individual ou um empresário na personalidade jurídica, ou você pode ser uma empresa unipessoal limitada, onde ali você tem a separação do que é do sócio e do que é da empresa. Então é separados ali do CPF e do CNPJ, cada um responde por sua parte. Já como empresário ou como MEI, você não tem essa separação. Tudo ali a responsabilidade é do CPF. Um exemplo é se você você abrir um MEI e baixar o seu CNPJ MEI e esse MEI tiver dívidas tributárias, essas dívidas tributárias elas são transferidas na dívida ativa para o seu CPF, tá bem? E também aqui eu coloquei uma vantagem, é o acesso a produtos financeiros, aí onde você vai ter acesso a diversos produtos financeiros com taxas reduzidas no mercado. Bom, e a gente vai ver aqui os principais custos que você tem a abrir um MEI ou um ME. Primeiro pela legalização, né? A legalização do MEI ela é gratuita, você não tem custo nenhum para abrir o MEI. Já para ME, não. Para ME você vai precisar ter um custo maior com relação às taxas nas juntas comerciais, na aquisição do certificado digital e nos honorários do contador. Normalmente essas são os principais custos que você vai ter com relação à legalização da sua empresa. Lembrando que o MEI é gratuito. Outro custo aqui são o pagamento mensal da contabilidade, onde mensalmente você vai ter que pagar a contabilidade, tanto no MEI como na ME. Também você vai ter custo com o pagamento do DAS nas duas situações, tanto no MEI como na ME, você vai ter que pagar o DAS mensal. E aqui o pagamento do INSS, o INSS com relação ao Prolabore, e no MEI você já paga o INSS dentro da sua guia lá do Simples Nacional. Então, não aqui com relação ao pagamento do INSS, realmente só quando você é ME que você paga isso por fora, dentro do Prolabore. Bom, pessoal, essa aula foi criada exatamente para a gente tirar essas principais dúvidas e levantar, né, essa contabilidade para assistentes virtuais, que muitas pessoas têm dúvidas, e aqui eu tentei abordar os principais pontos para que você tire todas as suas dúvidas. Muito obrigado!